Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita alegria que damos boas-vindas a todos. Esta casa que abre suas portas diariamente e acolhe a todos que a procuram com muito amor, com muito carinho. Sintam-se abraçados fraternalmente. Estamos entre amigos. E como costumamos lembrar, esse ambiente já foi preparado muito antes de aqui chegarmos. A equipe de plantonistas espirituais, enviados pelo plano maior, presentes no ambiente, depositaram fluidos salutares para o nosso tratamento. Então todos nós, assim que adentramos esse salão, assim como as crianças que estão na evangelização, já colhem os benefícios desses fluidos. Mas é importante que a gente busque a elevação dos nossos pensamentos, que a gente busque se conectar com o alto. E para isto, vamos iniciar com uma prece. Então, aqueles que desejarem, podem fechar os olhos, apenas como um recurso a mais de concentração, elevando os nossos pensamentos, e vamos juntos imaginar a figura amiga, a figura pacata do nosso Mestre Jesus. Pai, Mestre Jesus e amigos da espiritualidade presentes no ambiente, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para o estudo da doutrina, que consigamos compreender esses ensinamentos, que consigamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Dai-nos força, Senhor, para afastar de nós todas as más tendências, que consigamos, no dia de hoje, dar início à nossa elevação. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será Flagelos Destruidores, extraído do Livro dos Espíritos, questões 737 a 759a. E quem falará para nós será nosso companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja feliz na sua explanação, meu amigo. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, doutrina que nos consola, nos fortalece e nos dá as condições para entender o que acontece conosco durante a nossa vida física. Como o nosso companheiro já nos adiantou, eu não lembro se ele adiantou, mas eu vou repetir. Nosso tema de hoje é do Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 6, que fala sobre as leis morais, que é a lei de destruição. Nós vamos conversar sobre flagelos destruidores. Olhando o que acontece conosco nesse ano, vamos dizer assim, né? Tanta coisa ruim acontecendo e às vezes nós questionamos por que Deus deixa que essas coisas dolorosas aconteçam. Tivemos na Turquia, em fevereiro, um terremoto onde morreram milhares de pessoas. Tivemos também agora no Marrocos, essa semana, mais de 2.000 pessoas desencarnaram, terremotos. Tivemos aqui não foi terremoto, mas um furacão, coisa parecida aqui no sul. Aproximadamente 40 pessoas desencarnaram também. E a gente fica pensando, por que Deus permite que isso aconteça com a gente, né? E geralmente quem sofre as consequências são as pessoas mais, pobres, mais necessitadas, que não têm condições às vezes de se protegerem dessas situações que estão acontecendo. E Kardec pergunta, na questão 737, para os espíritos, por que Deus permite que esses flagelos aconteçam? Né? Por que Deus permite que tanta gente sofre, tanta gente desencarna, né, devido a esses flagelos? E os espíritos falam, é para fazer a humanidade avançar mais rapidamente. Aí nós ficamos pensando, avançar morrendo? Né? E os espíritos vêm nos explicar o que morre é o corpo. Eles falam, nós temos uma visão assim muito imediatista e acreditamos que quando o corpo morre, nós estamos passando por uma situação muito dolorosa. E os espíritos dizem, é o retorno para a verdadeira vida, o desencarne. Então, eles nos mostram que esses desencarnes acontecem diariamente. Nós temos 7 bilhões de pessoas encarnadas no mundo, no planeta. Se nós pegarmos nesse exato momento, nesse exato minuto, milhares de pessoas estão desencarnando
naturalmente, através de uma enfermidade, um acidente ou coisa parecida, estão desencarnando. E, nesse exato momento, também, milhares de pessoas estão reencarnando, voltando para a vida física. Então é um constante, vai para o mundo espiritual e volta para o mundo físico. É que nós, como os espíritos falam, nós nos apegamos tantas coisas da matéria que nós às vezes não entendemos que isso é simplesmente para o ser, o espírito adquirir experiência e evoluir e crescer cada vez mais, né? Crescer espiritualmente. Então ele diz que essas inundações, tsunamis, essas coisas que acontecem são coisas naturais, né? São flagelos naturais que acontecem, que a Terra está, de certa forma, né, as camadas da Terra estão se acomodando, então cria uma certa dificuldade no planeta, e como nós temos muitas criaturas vivendo próximas, juntos, umas à outra, em grandes cidades, isso cria um caos muito grande, né? E as pessoas que estão ali, muitos desencarnam realmente, mas isso é uma coisa da lei natural. Não é castigo de Deus. E os espíritos falam isso, com essas situações, aos poucos o homem vai conseguindo encontrar soluções para se livrarem desses flagelos também. Se nós pegarmos, onde tem muitos terremotos, por exemplo, no Japão, estava vendo uma reportagem recentemente, os prédios são feitos lá com amortecedores, tipo amortecedor de carro, onde ele balança, mas não cai. Né? Então mostraram lá vários amortecedores enormes que seguram o prédio, pode acontecer o terremoto que for e não vai cair. Isso devido ao quê? As situações que eles já passaram no passado, onde sofreram consequências dolorosas e estão estudando, ou seja, desenvolvendo a sua inteligência para que possam ter uma vida mais confortável e, se, de certa forma, se precaverem contra essas intempéries que o planeta traz, às vezes, para nós. E isso, se nós formos observar, acontece constantemente. Nos Estados Unidos, nós vemos ali eles se preservando, né? Tem muitos terremotos, não é ventania lá, furacões, essas coisas, né? E eles já conseguem detectar quando chegará esse furacão, qual a intensidade desse furacão e o que é necessário fazer para se preservarem desse furacão. Lógico que quando ele passa, ele causa um estrago muito grande, mas estrago material, já não se perde tantas vidas quanto se perdia antigamente, porque o homem vem desenvolvendo dentro de si, desenvolvendo a sua inteligência e buscando solucionar esses problemas que faz parte da natureza. Né? Então, e por que isso acontece, que os espíritos falam? Para que o homem consiga realmente desenvolver a sua inteligência e criar uma situação de vida melhor para si e para aqueles que estão encarnados naquela região, naquele local, naquele momento. Então, vamos pegar situações gravíssimas que aconteceram aqui no nosso planeta e o homem, através do seu estudo, vai se melhorando. Os dinossauros foram exterminados. Tivemos lá a época do gelo também, na era do gelo, onde morreram muitas, já tinha seres humanos encarnados que desencarnaram também, muitos animais. Então, o planeta ele vai criando essas situações difíceis, o homem vai buscando se preservar disso e vai se desenvolvendo. E hoje nós temos o que nós temos, toda essa tecnologia trabalhando ao nosso favor. E os espíritos falam, aos poucos o homem consegue se solucionando esses problemas. Agora, tem uns que também são criados pelos homens, em previdência do homem, né? Então, nós, às vezes, agredimos a natureza, nós poluímos os nossos rios, nós criamos uma série de dificuldades para nós, com as nossas atitudes, que, com o passar do tempo, nós vamos perceber que isso precisa ser modificado também. Às vezes, criamos essas dificuldades por egoísmo, às vezes, querer ter muitas coisas materiais e nos esquecemos que nós vamos voltar nesse mundo, numa outra existência. Né? Então os espíritos falam, tudo que está acontecendo vai criando um melhoramento para que o homem comece a perceber aonde está errando também, ou seja, nós estamos poluindo os rios, logo nós vamos desencarnar, mas nós vamos reencarnar nesse mundo novamente e talvez vamos encontrar dificuldade de sobrevivência. Por quê? Porque em outras existências, nessa existência, né, nós acabamos, de certa forma, criando dificuldades de vida para o ser humano aqui encarnado. E nós vamos fazer o quê? Buscar solucionar esses problemas. Ou seja, nós criamos a dificuldade
Desencarnamos, vamos reencarnar numa outra geração que vai encontrar essa dificuldade criada por nós nessa existência. E quando chegarmos aqui, nós vamos buscar solucionar esse problema que nós mesmos criamos nessa existência atual. Então vejam, Deus é bom porque Ele deixa o livre-arbítrio conosco, Ele deixa que nós agimos da forma que nós achamos que é correta, mesmo criando dificuldades, mas nos dá a oportunidade de uma nova vida, e nessa nova vida nós realmente conseguimos consertar o mal que nós causamos no passado. Ou seja, estamos resgatando e consertando aquele erro que nós causamos. Então, tudo isso é devido ao quê? À evolução do ser humano, à necessidade. Né? Então, isso nós estamos falando de causas naturais, mas nós temos também pandemias, temos epidemias, que às vezes são naturais, mas a grande maioria das vezes é criada pela própria imprevidência do ser humano que está encarnado. Vírus sempre existiram. Por que às vezes eles agem de uma certa forma onde criam um caos tremendo, como nós tivemos na última pandemia, né? Por quê? Porque o homem, às vezes, deixa um pouco a desejar e deixa as coisas crescerem. Deixa isso acontecer acreditando que lá na frente consegue resolver. E, às vezes, demora um pouco para acontecer. E muitas pessoas sofrem consequências disso. E os espíritos falam, isso é lei natural também. Só que os vírus existem, só que o homem, às vezes, fazendo o que ele acha que é o correto, ele, de certa forma, ele deixa de prestar atenção nisso e deixa esses vírus se espalharem pelo planeta e traz essas consequências muito dolorosas. Aí o próprio homem, vai buscar, através de pesquisas e estudos, solução para esse problema. Veja, nós criamos o problema e nós vamos buscar a solução. E também não deixa de ser um aprendizado. Então, tudo isso, o homem encontra, né, na ciência os meios para neutralizar ou atenuar esses desastres que muitas vezes é causado por ele mesmo. Né? Então, buscando o conhecimento, através do conhecimento. E isso, às vezes, nós não percebemos quando tem esses cataclismas, esses flagelos monstruosos que nós vemos, nós não percebemos nesse momento. Mas as gerações futuras vão sentir a diferença e vão perceber que isso faz parte da limpeza espiritual do planeta. Espiritual não, a limpeza pensamento, né, fluídica do planeta. Por quê? Porque nós criamos muitas formas de pensamentos, com pensamentos negativos envolvemos o planeta. Então, às vezes, essas tempestades, elas vêm para fazer uma limpeza, uma higienização no planeta para que nós possamos, numa próxima encarnação, estarmos vivendo num local melhor. Isso tudo parte do quê? Do ser humano que vai buscar solucionar os seus problemas, causados às vezes por ele mesmo. Então, são situações que nós passamos para nós adquirirmos aprendizado, para nós evoluirmos, para nós aprendermos a pensar no nosso semelhante. Então vejam, quando nós vemos agora esses flagelos todos que aconteceram, as pessoas se cotizarem, se unirem para auxiliar aqueles que estão passando por situações difíceis. Nós estamos num país, graças a Deus, que não existem essas coisas. Então, os próprios brasileiros, às vezes, com todas as dificuldades que têm, se unem para mandar alimentos, para mandar vestimentas, para aquelas pessoas que estão em outros países poderem sobreviver. E até aqueles que estão dentro do nosso país, como nós vimos agora no sul do país. Então, vejam, é uma oportunidade que nós estamos tendo também para desenvolver o quê? O amor, a compreensão de que aqueles seres têm os mesmos direitos que nós. E buscarmos desenvolver isso dentro de nós. Então, nós vamos nos compadecer daqueles que estão sofrendo, vamos buscar auxiliar esses que estão sofrendo e vamos estar, de certa forma, também evoluindo, porque nós estamos desenvolvendo o amor dentro de nós. Então, Deus ele não está nos castigando quando isso acontece. Ele está nos mostrando que nós temos condições de superar e que essa vida, como dizem os Espíritos, essa vida física, ela é muito passageira, porque nós, espíritos, somos imortais. Então, eles falam, um século da nossa vida encarnada aqui é um relâmpago no mundo espiritual. Então, eles vêm nos mostrar que essas situações todas é para que nós possamos aprender a nos amar e aprendermos a pensar no outro e a nos libertarmos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E percebermos que nós não detemos todo o poder. Entendermos que nós temos um ser muito maior do que nós, que é o nosso Criador, e que esse ser tem as suas leis.
e que nós precisamos estar seguindo essas leis para termos paz, para vivermos em paz e para sermos felizes. E que essas situações é uma modificação que está acontecendo para que no futuro, quando nós reencarnarmos aqui novamente numa outra geração, encontremos um mundo melhor. Então, começamos a olhar dessa forma. Lógico que nós não vamos achar, bom, está acontecendo, tem que aconteça sempre. Nós vamos ter que procurar evitar que isso aconteça. Mas entender que quando acontece, é para nós percebermos que isso tem que servir de aprendizado para nós. Então, observarmos o que aquilo está causando, o que aquilo está trazendo, qual a dor que está trazendo para nós e para outras pessoas que passam por essas situações, tentar amenizar essas dores, olhar o nosso semelhante com compaixão e buscarmos solução para o problema, não deixar o problema acontecendo. Isso quando são essas coisas naturais ou criadas por nós, pela nossa imprevidência. Mas existe dentro desse mesmo capítulo, né, tem o item 3 que fala sobre as guerras. Os espíritos também perguntam, né? Por que Deus deixa que a guerra aconteça? Por que acontece a guerra? E os espíritos falam, a guerra é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. Ou seja, animal, eu não concordo muito com o animal, não, porque animal ele não vive em guerra, animal não tem maldade. É que isso foi lá em 1857, né, que eles acreditavam que o ser menos evoluídos era mal. O animal não é mal. Então, é a nossa maldade, que nós ainda não nos libertamos dela, que nós trazemos dentro de nós, e deixamos isso fluir. E muitas vezes esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo faz com que nós entremos em guerra, principalmente quando nós temos poder, para tomar o que o outro tem e nos colocarmos como mais poderoso. E os espíritos falam, quando nós nos compreendermos que nós somos criaturas idênticas, que somos todos filhos de Deus e que temos os mesmos direitos, isso vai acabar. Nós vamos começar a respeitar o direito do nosso próximo e não querermos o que o nosso próximo tem, muito pelo contrário. Vamos viver em prol também do nosso próximo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver o amor dentro de nós. Então essas guerras acontecem por criaturas que trazem ainda esse orgulho, esse egoísmo dentro de si e querem deter o poder. E os espíritos falam, e como é que fica? Quantas pessoas não sofrem? Quantas pessoas não morrem por causa de uma atitude, às vezes de uma ou de algumas pessoas que têm o poder? Os espíritos falam, esses que causam a guerra são responsáveis por todas as mortes que acontecem devido às suas atitudes e vão ter que reparar isso de uma forma ou de outra, porque a sua consciência vai lhe cobrar isso. Então, quando perceberem o mal que estão causando, vão sofrer muito, porque a consciência vai dizer, você vai ter que reparar todo esse mal que você causou. E às vezes ele vai ter que ir contra as suas próprias tendências, que são egoístas, para poder superar e para poder, de certa forma, se libertar daquelas mazelas que ele causou ao outro. E isso também acontece, segundo os espíritos, que é para que haja um desenvolvimento intelectual maior também no planeta. Então, aqui eles falam assim, né? A guerra, ela traz uns estudos, ela traz um desenvolvimento muito grande para o planeta, porque através da defesa e do ataque, o homem começa a buscar tecnologias para se defender e para atacar. Mas essas tecnologias, no futuro, vai servir para salvar vidas. Então, como eles nos mostram, quanto nós vimos na Segunda Guerra Mundial, de lá para cá, o boom tecnológico que teve no planeta. Por quê? Porque eles estudaram muitas coisas para poder atacar ou se defender. A bomba atômica. Quantas pessoas não morreram quando foi lançada Hiroshima e Nagasaki? Milhares de pessoas morreram devido à bomba atômica. Mas hoje milhares de pessoas sobrevivem graças à energia nuclear. Nós temos a medicina nuclear, nós temos tomografia computadorizada, nós temos vários medicamentos que usam a rádio. Oh, meu Deus do céu, radiologia, essas coisas de bomba atômica, que usa isso, e para curar, para salvar vidas. Então, nós temos a radiologia, lá que fala, a radioterapia, vários casos que usam, meu Deus, fugiu o nome.
Radioatividade, muito obrigado. Vocês falam baixo, eu não ouço. Radioatividade para salvar as vidas das pessoas. Então, vejam, foi no primeiro momento, o que foi? Para ataque e defesa. Tirou a vida de muita gente, mas hoje está salvando a vida de muita gente. O que nós temos, toda a tecnologia que nós temos hoje, devido a estudos que foram feitos na época da Segunda Guerra Mundial. Tem um filme, não sei se os senhores e as senhoras já assistiram, o nome é Enigma, o jogo da imitação. Um filme sensacional, uma história verídica de um matemático que os alemães eles atacavam, conseguiam decifrar as mensagens americanas dos aliados e conseguiam atacar e disseminar muitos comboios dos aliados. E eles não conseguiam saber como é que isso acontecia. Então, os alemães eles tinham uma máquina chamada Enigma, só que eles não conseguiam decifrar, porque era tudo criptografado. Então, contrataram alguns matemáticos para ver se conseguiam decifrar o que estava ali naquele fio, naquela mensagem dos alemães. E, dentre eles, tinha um muito inteligente, né, que começou a desenvolver uma máquina para decifrar aquilo. E conseguiu decifrar e foi onde ganharam a guerra. Por quê? Conseguiram reduzir a guerra toda, grosso modo, quem não assistiu, assista, é muito bom. Reduziram o tempo de guerra em 2 anos, mais de 14 milhões de pessoas foram salvas devido a essa máquina que ele inventou. E qual é essa máquina? Hoje nós conhecemos como computador. Veio se desenvolvendo, que é o inventor do computador, que no primeiro momento também foi combatido pelas próprias pessoas que ele estava auxiliando, pelos próprios governos inglês, não queriam gastar dinheiro com aquela ideia mirabolante que ele tinha. E ele falava, essa máquina vai nos salvar, vai nos livrar dos alemães. E conseguiu. É um filme, uma história muito interessante, que ele teve uma vida até trágica depois, porque ele foi perseguido devido às suas opções sexuais, e naquela época era muito difícil. Mas vale a pena, é uma história baseada na história verídica, que traz a história do inventor do computador. Só para nós entendermos, começou em 1940 e alguma coisa, em 1945 terminou a guerra. Hoje nós estamos usufruindo disso. Também no primeiro momento era defesa e ataque. Por quê? Porque eles conseguiram detectar com aquela máquina onde os alemães estavam e começaram a atacar os alemães e foi aos poucos exterminando as tropas alemãs. Mataram muita gente também. E deixaram muita gente morrer, porque eles não poderiam deixar as pessoas perceber que eles tinham descoberto como é que os alemães faziam para conseguir atacá-los. Então, muitas pessoas também que eram dos aliados desencarnaram, foram atacados, eles deixaram atacar para não chamar muito a atenção. Então, muitos morreram. Mas hoje, quantas pessoas não são salvas também pela tecnologia, principalmente a informática? Hoje nós temos o computador na mão, num celular. Então, vejam, é tudo que vai desenvolvendo para nos mostrar que lá atrás foi feito para a guerra, lá atrás foram criados, pensados, desenvolvidos para ataque ou defesa. Hoje está para salvar vidas. Então, essas coisas vai trazendo essas tecnologias para nos mostrar que tudo isso, quem é que está usufruindo? Muitos os que desencarnaram naquela época. Aquela geração que desencarnou, em 1940, 47 até 45, lá, muitos já estão encarnados aqui, recebendo o benefício daquela tecnologia que talvez lhe tenha tirado a vida lá em Hiroshima, em Nagasaki, e todos aqueles que desencarnaram na Segunda Grande Guerra. Então, é o que os Espíritos falam, Deus permite que isso aconteça para que o homem comece a buscar solucionar os seus problemas e aos poucos ele vai se desenvolvendo e vai chegar um momento em que a guerra vai deixar de existir. Como nós falamos, em 1857, Kardec fez essa pergunta. Naquela época, as pessoas eram muito guerreiras. Hoje, nós já temos uma visão diferente. Então, tem um ou outro que causa esse mal-estar, que causa essas dificuldades. E os espíritos falam, está sempre vendo uma modificação no planeta. Então, esses espíritos vão desencarnar também, dessas criaturas. Vão chegar no mundo espiritual
E vão perceber o que fizeram. E vão ter tirado. Então, o que Kardec pergunta, então nunca vai ter só coisas boas no planeta? Sim, vai haver uma mudança. Aos poucos, essas criaturas vão mudando o seu comportamento. Aos poucos, essas criaturas que estão fazendo mal vão buscar fazer o bem. E aqueles que não se enquadrarem nisso vão reencarnar em mundos mais primitivos, porque é atraído vibracionalmente para esses mundos. E ali eles vão ter uma vida difícil até aprenderem que precisam se modificar para poderem estar, de certa forma, crescendo e evoluindo. Então Deus não está nos castigando, Deus está nos dando oportunidades. E essas oportunidades vai fazer com que nós vamos nos melhorando aos poucos, porque também a natureza não dá salto. Esses saltos que deu são devidos ao quê? A esses flagelos, a essas guerras, que o homem foi buscar algumas coisas para se melhorar. E como os Espíritos falam, se não tivesse acontecido tudo isso, essa tecnologia ainda não existiria. Iria demorar milhares de anos para chegar até nós. Então, isso fez com que o homem começou a buscar solucionar os seus problemas, no primeiro momento para agredir ou evitar a agressão, mas no segundo momento trazendo muito conforto e muita condição de vida para o ser humano que está encarnado. E esse ser humano que está encarnado é aquele mesmo que desencarnou, está, de certa forma, sofrendo, recebendo como recompensa, vamos dizer, todo aquele mal que lhe causaram no passado, com a tecnologia que foi desenvolvida para aquilo. Então, as gerações futuras vão receber, vão sentir a modificação do planeta. Não é a geração atual. Então, a geração atual, ela vê dor, vê sofrimento, ela passa por essas situações. Mas, como os Espíritos falam, isso é momentâneo, porque a vida é muito rápida e nós vamos chegar no mundo espiritual e percebermos, faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. E com isso nós vamos nos modificando. E quando reencarnarmos numa outra geração, vamos encontrar um mundo melhor e termos mais condição de desenvolver o amor, a compreensão e o carinho para com os nossos semelhantes. Então, vamos tendo condições de nos melhorarmos. E tem mais uma passagem que também fala sobre o assassínio, né? E Kardec pergunta se o assassínio é um crime aos olhos de Deus. O Espírito fala, sim, claro, está indo contra as leis de Deus. Aquele que tira a vida do seu semelhante, ele está tirando a oportunidade daquele semelhante de fazer algo melhor. Mas a doutrina também nos mostra, ninguém morre antes do tempo. Então, quando nós desencarnamos, é porque chegou o momento de nós desencarnarmos. Então, se alguém tirar a nossa vida, seja no assalto, seja no que for, e nós desencarnarmos, se não formos nós que provocamos a situação, é porque era o nosso momento de desencarnarmos, né? Parece ser frio, né? Quando os Espíritos falam assim, nossa, mas... É que nós olhamos só a vida física, a vida material, que os Espíritos falam, nós olhamos só a vida material. Então, nós reencarnamos com um propósito. Vamos chegar ao momento que nós vamos ter que desencarnar. Seja de uma forma ou de outra, nós vamos desencarnar, seja através de um terremoto, seja através de um assassinato, de um acidente, seja o que for. Se eu desencarnei, é porque era o meu momento. Eu vou estar tendo a oportunidade de chegar no mundo espiritual e reparar ou fazer um balanço da minha vida e me preparar para uma nova encarnação. Mas aquele que tirou a minha vida é responsável por isso. Ele vai ter que responder, mesmo chegando o momento de eu desencarnar, ele foi o causador do meu desencarne, então ele vai ter que responder por isso. Aí Kardec também pergunta, mas não tem atenuantes em qualquer situação? E aquele policial que está trabalhando e que é obrigado a tirar a vida do seu semelhante, porque esse semelhante está causando mal à população ou está ameaçando a sua própria vida? Ele não está agindo em legítima defesa? Os Espíritos falam, sim, o que vale é a intenção. Esse policial ele está trabalhando, é a sua função defender a população. Houve um confronto, e nesse confronto ele foi obrigado a tirar a vida do semelhante para proteger um número maior de pessoas ainda. Ele não está com... A intenção dele não era matar, ele está fazendo isso para se defender e defender a população. Agora, aquele que faz isso com prazer... Esse é responsável pelos seus atos, porque tem aquele que sai de casa para trabalhar, único, exclusivamente para trabalhar, assim como nós quando vamos trabalhar num escritório. Só que a função dele, a profissão dele é uma profissão de risco, então de repente ele pode se ver num confronto e ser obrigado a tirar a vida do semelhante, mas ele não saiu de casa pensando, hoje eu vou matar uns 10. Ele não saiu pensando isso, ele saiu pensando em trabalhar. Mas tem aqueles que saem pensando assim, hoje, que aparecer na minha frente, eu apago.
né? Tem gente que pensa assim. Esse é responsável pelos seus atos. Então, o que vale é a intenção da pessoa em determinados momentos, seja num confronto entre policial e bandido, ou seja na guerra, seja onde for. O que os Espíritos falam, o que vale é a intenção. Se a pessoa não fez aquilo para se defender ou defender o seu semelhante, a intenção dele não era tirar a vida desse meliante, mas ele foi obrigado a fazer isso. Então, a consciência dele não vai cobrar, porque ele não saiu com esse propósito, ele não saiu de casa com esse propósito, né? Então, é olharmos e ver o que realmente estamos fazendo. Então, a legítima defesa é válida? É válida. Mas os espíritos falam, né? Até o Chico dizia, né? Prefiro eu ser o agressor prefiro eu ser a vítima do que o agressor, né? Mas nós ainda estamos no mundo onde precisamos nos defender. E, às vezes, nos defendendo, nós acabamos causando um mal a alguém, mas não por intenção, para defender a nossa vida ou a vida daqueles que estão junto de nós, seja os nossos familiares, nossos filhos, nossas esposas e nossos maridos. Pode acontecer? Pode, mas eu não tive a intenção. Foi uma fatalidade, porque ou era ele ou a minha família, ou era ele ou eu, e eu me defendi. Agora, se eu faço com prazer, a pessoa está ali, já está dominada, e eu tiro a sua vida, eu sou responsável, vou ter que responder por isso perante a minha consciência. A minha consciência vai dizer, você errou, você vai precisar consertar. Então, todas essas situações têm atenuantes, vai depender do quê? Do que nós sentimos, o sentimento que nós trazemos dentro de nós. Então, todas essas calamidades, tudo isso que acontece, claro, nós não queremos, nós sofremos, porque nós ainda queremos o ser encarnado junto de nós, queremos que os seres não desencarnem, porque nós ainda temos aquela cultura de que o desencarne é coisa ruim, uma coisa que quem desencarnou vai sofrer. Vai sofrer? Não vai. Ele vai se colocar onde ele está ligado mentalmente. Então, ele vai voltar para o mundo espiritual. Assim como todos nós, um dia voltaremos. E vamos voltar novamente a reencarnar numa outra época, numa outra geração. Então, Deus não está nos castigando, Ele está nos dando oportunidades para que nós, através do nosso próprio esforço, da nossa própria vontade, nós modifiquemos o mundo em que nós vivemos para melhor, assim como nós já modificamos muito, né? Porque nós vivemos na época da barbárie. Olha como era aquela época e olha como é hoje. O sentimento das pessoas é muito diferente. Estamos muito melhores do que éramos. E vamos reencarnar novamente numa outra era, de uma forma melhor ainda. Faz parte do crescimento e da evolução do ser, do espírito. Então Deus não está castigando, está dando oportunidades. Vamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Buscar auxiliar aqueles que estão necessitando nesse momento, passando por essas dificuldades, de acordo com as nossas possibilidades, amar o nosso próximo e procurarmos agir corretamente dentro das leis divinas. Aí nós estamos fazendo certo. Vai chegar um momento que nós vamos ter que voltar para o mundo espiritual, só que nós vamos voltar em paz e nos prepararmos para uma outra reencarnação. Essa é a nossa vida. É isso que os Espíritos mostram para nós. Muito obrigado. Bem, então, como dissemos no início da reunião, chegou a hora das perguntas ou colocações. Então, aquele que desejar fazer uma colocação, uma pergunta, só levantar a mão, nosso companheiro levará o microfone. Bom dia. Assim, eu gostaria de saber, porque a gente sabe que os iguais se reúnem, né? Numa guerra, por exemplo. O que está acontecendo agora, a Rússia e a Ucrânia. E a Alemanha, que sempre viveu em guerra. Então, a gente pode pensar que são pessoas com, mais ou menos, não é karma, né? Que a gente sabe que essa palavra não existe, né? Mas, assim, são pessoas que têm o merecimento de passar por isso, porque esses dias me fizeram uma pergunta, por que lá e não aqui? O nosso Brasil, graças a Deus, é maravilhoso, não tem isso. Então, as pessoas têm que passar por isso por algum motivo, é isso? Veja bem, é um aprendizado para nós. Os iguais se atraem, concordo, os espíritos falam isso. Mas nem todos que estão naquelas regiões são pessoas bélicas, são pessoas guerreiras, são pessoas que têm aquela índole maldosa dentro de si. Até os soldados, muitos vão porque são obrigados a ir. Estão servindo no exército e são obrigados. Se não for, vão presos e às vezes até condenados, né? São desertores. Então, a grande maioria, companheira, não querem.
Até dentro dos exércitos. A grande maioria não querem a guerra. Mas os poderosos fazem com que aconteça a guerra. Então, esses poderosos são responsáveis por isso. Aqueles que passam por essa situação também não é castigo de Deus, é um aprendizado. Não vamos dizer, estão passando porque merecem. Não, não merecem. Ninguém merece passar por isso. Mas estão, de certa forma, adquirindo algum tipo de aprendizado para que numa outra reencarnação, se tiverem poder, não façam o mesmo que esses poderosos estão fazendo hoje. Entendeu? Porque nós aprendemos assim, ainda estamos nessa situação de aprendermos com aquilo que nós passamos. Então, se eu sei que uma coisa não é boa, eu só vou dar valor que aquilo não é bom, entender e não fazer aquilo, quando eu sofrer as consequências desses atos, quando eu sofrer as consequências disso. Aí eu vou ver que não é bom. E se um dia eu tiver oportunidade de praticar isso, eu não vou praticar, porque eu sei que não é bom, né? Então, é tudo aprendizado. Então, não é que merecem passar por isso, estão passando por essa situação para adquirir alguns aprendizados. Muitos deles estão ali em missão, tá? Para auxiliar aqueles que estão passando por essa situação e às vezes não têm a força ainda espiritual muito boa para poderem passar por isso sem revolta, sem desejar o mal e sem fazer o mal. Então eles reencarnam junto com essas criaturas porque os amam, para contê-los e evitar que eles incorram em erros também. Então vejam, né? São várias situações, nós não podemos fechar a questão, dizer é por causa disso. Cada caso é um caso, cada situação, cada pessoa que está passando por essa situação, cada um tem uma história, cada um tem um aprendizado e cada um tem uma missão, que é aprender e evoluir. Tá bom? Temos tempo para mais perguntas ou colocações, caso alguém queira. Antônio Carlos, enquanto o pessoal está pensando na pergunta, na colocação, vou eu fazer uma pergunta. Os pensamentos negativos que às vezes a gente tem aí, de raiva, rancor, isso nos poderia causar um autoflagelo, uma destruição nossa e causar algum efeito na vida espiritual? Sim, pode causar. Então, porque o que acontece? Como nós falamos, né? Algumas epidemias que acontecem é por imprevidência do homem, né? Usou de forma equivocada alguma coisa que criou um vírus e esse vírus se espalhou. Por quê? Pensamento de quê? De poder. Eu tendo essa arma na minha mão, nós temos as armas químicas. Eu tendo essa arma em mãos, os outros vão me respeitar e vão fazer o que eu quero. Então, é um pensamento negativo, é um pensamento maldoso, de domínio. Então, ele é responsável por isso. Não vamos dizer que tudo que acontece é criado pelo homem, né? Mas o homem é responsável por muitas coisas que acontecem com ele. Então, não deixa de ser um aprendizado. Agora, aquele que causou isso é responsável e vai ter que responder, e responder de uma forma, às vezes, um pouco mais dolorosa, né? Temos mais uma pergunta lá. É que a pergunta é muito difícil, então não está deixando eu falar. Alô? Bom dia. Bom dia. Desculpa fugir um pouco do tópico, não sei se eu posso perguntar isso, mas perguntar, né? Minha cachorra está passando um momento aí que ela está bem doente, né? Enfim, uma hora vai chegar, né? E eu gostaria de saber se depois de eu desencarnar eu encontro ela ou os meus familiares, se isso é possível, o que acontece, né? É doloroso. Também tem um cachorrinho que está mais ou menos do lado de lá do que do lado de casa. Está bem velhinho já, e a gente fica só se preparando para o dia que ele for. Mas veja bem, companheiro, o animal ele não é como a gente, que ele precisa estar resgatando o erro, ele está aprendendo. Então, a reencarnação dele é muito rápida. E, às vezes, quando a gente menos espera, ele pode reencarnar e estar chegando até nós, e nós vamos adotá-lo, às vezes, como um outro cachorro, mas, às vezes, é o mesmo que nós começamos a observar os hábitos, o que eles fazem, e fala, não é possível, é o outro que votou, né? Então, vamos reencontrar? Vamos, porque nós criamos amor, criamos vínculo com essa criaturazinha e ele cria vínculos conosco também.
Então, eles estão próximos de nós e sempre que é possível eles se aproximam, né? Eu vou contar o meu caso, só para, né, a gente entender. Eu tinha um cachorrinho, né, que desencarnou com 16 anos, ele tinha vários hábitos diferentes. Aí eu falei, nunca mais quero cachorro. É um sofrimento muito grande quando desencarna, né? Sofre, chora, que é uma beleza. Mas depois a gente vai se habituando, falando, não quero mais, que eu não quero essa dor para mim novamente. Em determinado momento apareceu um outro cachorrinho da mesma raça. Eu olhei, o cachorro como se me conhecia, sabe? Era um filhotinho e veio brincar, e me lambia, e não sei o quê. Aí me convenceu, eu falei, não, eu vou levar esse bichinho para mim, né? E trouxe o cachorrinho, está comigo há 10 anos já. Tem os mesmos hábitos do outro, os mesmos hábitos. Ele faz as suas necessidades dos mesmos locais, no quintal onde o outro fazia, dormia do mesmo jeito que o outro. Os mesmos brinca comigo da mesma maneira que o outro brincava, e eu olho e falo, não é possível, é ele, né? E tenho quase certeza, né? Não vou afirmar porque eu também não, né? Mas quase certeza que é o mesmo, porque ele me procurou. Eu estava num cliente, né? E estava mexendo na máquina dele lá, e de repente um cachorrinho, ele tinha 2 filhotinhos. Esse veio e brincou e fez a maior festa com o outro, como se eu nem existisse, né? E eu olhei e me apaixonei, né? Então, ele veio e me convenceu, estou aqui, quero voltar para casa. Eu penso assim, né? Então, a gente sofre, porque a gente adquire um amor muito grande. Mas quando eles podem, eles voltam. Se eu não encontrar com ele aqui nessa existência, no mundo espiritual eu vou encontrar sim, porque esse vínculo acaba existindo e é muito forte entre as pessoas. É o amor, né? Não sei se eu respondi, companheiro, mas é isso aí, tá bom? Antônio Carlos, agradecemos as suas explicações, a sua explanação na palestra num tema tão importante. Muito obrigado, companheiro. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Bem, depois de aprendermos com a palestra e recebermos energias salutares, chegou a hora de nós contribuirmos com o próximo, que é doar através das vibrações. Vibrar é desejar ao próximo o que temos de melhor, que é o amor. Então vamos juntos, ainda com pensamento elevado, destinar boas energias, bons pensamentos às vítimas desse terremoto que ocorreu no Marrocos. Vibremos. Vibremos também para as pessoas que estão nos leitos hospitalares, muitas vezes precisando ali de uma energia. Vamos nós então doarmos nosso amor para esses que estão nos leitos hospitalares. Vibremos. E para aquelas pessoas também que estão em situação de rua, muitas vezes querendo apenas um minuto da atenção, escutar, ouvir o calor humano, vamos vibrar para que essas pessoas tenham uma melhor sorte. Vibremos. Pai, amigos da espiritualidade, Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, o momento de hoje, o momento da reunião, esse momento de aprendizado, que consigamos, Senhor, colocar todos esses ensinamentos que nos foi passado, colocá-los em prática em nosso dia a dia, que consigamos guardá-los e levá-los também ao nosso próximo, que nós tenhamos uma semana tranquila, harmoniosa, com a sua presença, que assim seja, graças a Deus. Bem, e agora chegou o momento do passe coletivo. Eu farei a leitura da orientação do passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente. Convido o Liz para realizar a direção do passe.
Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento, visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus. A sua luz nos ilumina nesse momento. Com essa luz iluminando a todos nós, vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus. Graças a Deus. O passe à distância. O trabalho agora efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa, que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Ainda com o nosso pensamento elevado, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, com Jesus iluminando a todos nesse momento, vibremos intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus. Pedidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Obrigado, Luiz. Obrigado aos trabalhadores. Temos alguns recados. Antes, vamos lembrar o tema para a próxima palestra. O valor da vida. A pesquisa é livre. O encontro com a cultura espírita deste mês traz o tema Sofrimento Mental, Prevenção ao Suicídio e a colaboração do Espiritismo com a psicóloga Jussara Dantas, membro da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas e participante do programa Novos Rumos, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Em única apresentação, dia 30 de setembro, às 19h30, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Vagas para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita, com aulas presenciais na Unidade Doutrinária de Santana e Vila Galvão. Turmas de terça e quartas-feiras, já iniciadas, e novas turmas às sextas-feiras, às 14 horas, com inícios dia 15 de setembro. E sábado, às 18 horas, com início 16 de setembro, aqui na Unidade de Santana. Inscrições e informações no plantão de orientação e das unidades de Santana e de Vila Galvão. Companheiros, chegamos ao final de mais uma palestra. Caso alguém não tenha tido tempo para realizar uma pergunta, o Antônio Carlos ficará conosco. Então, basta procurá-lo, que eu tenho certeza que ele terá prazer em responder. Pedimos a todos que aguardem a orientação de saída, para que tenhamos uma saída ordeira, em silêncio,
pois os trabalhos continuam. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.